Mateus 14. O capítulo de hoje começa colocando sobre a morte de João Batista, né? Porque João Batista estava preso, né? Porém, o Herodes ali, ele não queria matar com medo do povo, porque as pessoas acreditavam que ele era um profeta muito forte, muito poderoso. E aí ele resolveu dar uma festa e aí a filha dele dançou lá, agradou todos e ele prometeu que daria qualquer coisa para ela. Ela, né, conduzida pela mãe, é claro que a mãe detestava ele, pediu que desse a cabeça de João Batista. E foi assim que João Batista morreu, decapitado. E aí, quando a notícia chegou a Jesus, né, ele se retirou. E aí, quando ele se retirou, ele foi ter um momento em particular, né, num lugar deserto, mas as multidões ouviram que Jesus estava ali e resolveram ir. E eu achei um ponto muito interessante, porque, gente, João Batista era primo de Jesus, né? Ele tinha ali uma certa intimidade, ele conhecia muito bem João Batista. Porém, gente, quando se precisa fazer a obra, quando você precisa ajudar as pessoas, não existe nada que te impeça. Porque aqui, né, quando fala da multiplicação dos peixes, coloca que quando Jesus chegou e viu a multidão ali, ele teve compaixão pelos doentes, ele teve compaixão por aquelas vidas e começou a curar, começou ali a pregar realmente. Então aqui a gente vê um exemplo de Cristo, de que independente daquilo que ele estava sentindo, porque como eu disse, gente, Jesus era homem, com certeza ele estava totalmente, por mais que Jesus sabia que isso ia acontecer, quando acontece é diferente, né? Por mais às vezes você sabe que aquela pessoa vai morrer e tal, quando acontece você sente, você fica triste. E da mesma forma que Jesus provavelmente ficou triste. Porém, gente, aqui deixa claro que quando ele saiu do barco, viu a multidão, ele teve compaixão das pessoas. Então aqui tá um ponto pra gente analisar que nada pode nos impedir de fazer a obra, nada pode fazer com que a gente saia do caminho ou que a gente não queira ajudar as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente coloca tanto empecilho, né? Muitas vezes a gente fala, eu não quero falar porque eu não quero me magoar, aquela pessoa não vai me ouvir, eu tô cansado, tô triste. Nada, gente, nós podemos usar como justificativa. Porque aqui, gente, ele fez um dos maiores milagres dele, que foi a multiplicação, né? Porque tinha muita gente, né? E os discípulos chegou e falou, olha, mestre, é melhor a gente mandar eles embora para eles conseguirem achar comida. Aí Jesus, não, vamos alimentar eles aqui. E aí os discípulos ainda, né, não conseguiam compreender a magnitude de tudo, tipo assim, mas como? Se a gente só tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus multiplicou ali, né? Outro ponto muito interessante é como Cristo, ele era em tudo guiado, porque ele não fazia isso o tempo todo. Isso foi, acredito que foi 2 vezes, né? Isso foi uma exceção, mas Cristo, ele era movido pelo Espírito Santo, né? Ele era realmente ali conduzido pelo Espírito. E um outro ponto interessante que eu achei, né, da multiplicação, é que tudo aquilo que sobrou, Cristo pediu para eles recolherem. Então aqui vai outro ponto sobre o desperdício, sobre como Deus detesta o desperdício, gente, como Deus não gosta que as coisas são jogadas fora, que comidas são jogadas fora, porque ele falou aqui, né, pediu para os discípulos recolherem tudo aquilo que sobrou. Então, outra lição muito importante sobre o desperdício. Porque muitas vezes as pessoas acham, vou jogar essa comida fora sendo que não está estragada. Acha que, só tô fazendo. Mas não, gente, isso é desperdício. E Deus não gosta disso, porque o próprio Cristo pediu para recolher. E um desperdício, gente, é algo tão comum hoje em dia. Hoje em dia, o desperdício tá tão grande aí que é triste da gente se ver. Então, aqui vai um outro ponto interessante pra gente poder realmente analisar e colocar em prática na nossa vida, né? E por último, né, fala sobre quando Jesus andou sobre as águas, né? Que Pedro, né, como ele era mais pra frente, como Pedro ele era mais ativo, né? Foi o único que ele teve coragem. Porém, gente, né, quando Pedro estava andando ali, olhando para Cristo, ele conseguiu andar, mas quando o vento bateu nele, quando ele olhou ao redor dele a tempestade, ele começou a temer e começou a pedir para que Cristo ajudasse ele, né? Então, ou seja, ele começou a afundar. Então, aqui vai mais uma lição muito importante, gente, que quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para frente, a gente consegue, porque o nosso foco tá lá. Mas muitas vezes a gente olha ao nosso redor, olha a tempestade, olha tudo que tá acontecendo e a gente
começa a descrer daquilo que está acontecendo. A gente começa realmente a duvidar do poder de Deus, duvidar o que ele pode fazer. E isso não pode acontecer, porque foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Quando ele olhou para Cristo e foi em direção dele, ele estava conseguindo. Mas quando ele ficou com medo, ele começou a afundar e gritou. Então, a gente precisa entender que o medo, né, a insegurança não pode fazer parte da vida cristã. Porque quando isso acontece, a gente começa a afundar. Claro que aqui Cristo ajudou ele, mas quantas pessoas pelo medo e pela insegurança afundou e nunca mais conseguiu voltar para a superfície? Afundou e morreu afogado, porque não conseguiram enxergar o Cristo que estava na frente delas. Então eu acredito que realmente esse devocional deixa essas 3 lições para nós, né? Esse dispor, essa disposição e que nada pode impedir a gente de fazer a obra, de como o desperdício é algo que realmente Deus detesta, como isso não pode ter no nosso cotidiano, e como a gente tem que sempre olhar para frente, olhar para Cristo, para que quando as tempestades, quando as coisas vierem, a gente possa estar olhando e tendo foco em Cristo, de maneira nenhuma afundar. Então esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional.